Outra questão importante, deputado, e é uma questão que o senhor vai ter uma liberdade muito boa para falar por conhecimento de causa. Está previsto para amanhã não, para segunda-feira, uma série de demissões dentro dos quadros da Prefeitura de Campos referente aos terceirizados. E a versão oficial apresentada por Soledil Bernardino é que eles estão cumprindo um TAC e que, paralelamente a isso, os concursados estão sendo chamados. É óbvio que ninguém aqui, o senhor sempre bateu nessa tecla, favorável ao ingresso no poder público através de prova de concurso e títulos. Mas eu acho que o ponto importante que a gente deve discutir hoje é como é que está a garantia desses terceirizados, os direitos dele, os pagamentos, a vida dessas pessoas, como ficarão após a prefeitura, porque muitos foram estimulados há 10, 15 anos a entenderem que estavam na prefeitura como se funcionários fixos fossem dos quadros do poder municipal. Eu queria que o senhor fizesse uma leitura com relação a isso, porque tem muito terceirizado nos ouvindo e, obviamente, ansiosos, porque são chefes de família e poderão estar sem emprego a partir de segunda-feira. Olha, muitas mentiras ao longo de mais de 20 anos foram ditas a vários servidores que não são concursados e que já até trabalharam por contrato na prefeitura. Esses contratos foram considerados nulos porque não foram feitos concursos, e depois essas pessoas tiveram que migrar para essas empresas terceirizadas. Ao longo desses anos, muitas mentiras, e as mentiras continuam. Onde é que está a origem dessas mentiras? Porque, vejam bem, olha, nós não podemos ter uma relação de falsear dados, nem falsear fatos, porque mentiras têm pernas curtas. Às vezes elas perduram por alguns anos, mas daí a pouco a máscara cai. Então vejam bem, lá atrás, desde Arnaldo Viana, não é isso? E em alguns casos até desde o primeiro governo do Garotinho, entraram pessoas na prefeitura sem o concurso público. Aí era a chamada contratação provisória, temporária. Só que essa contratação temporária, ela foi se capegando, renovando, etc. e tal. Mas com o aumento da fiscalização do Ministério do Trabalho, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público, né, que foram colocando, exigindo das prefeituras cumprir o que está na Constituição. Então, primeira coisa que você, meu irmão e minha irmã que está me ouvindo, tem que colocar para os seus filhos, colocar para você mesmo. Primeiro, acesso ao serviço público é através do concurso público. O resto é mentira. Depois, pode-se trabalhar, prestar serviço através de uma empresa ao serviço público? Pode. Através das terceirizações. São todas as atividades que podem ser terceirizadas? Não. As atividades de motorista, atividade de porteiro, zelador, de cantineira, de zelador, essas atividades podem ser esses serviços terceirizados. Tudo bem. Agora, o médico pode ser terceirizado? Não. O psicólogo? Não. O pedagogo? Não. O professor? Não. São chamadas atividades fins. Então, mas o que há de errado e por que tanta polêmica nesses casos? Porque geralmente essas empresas que prestam serviço aos municípios, e não é só em Campos, não. Isso é uma praga que está espalhada por todo o Brasil. Geralmente elas gozam de muita intimidade com quem está na prefeitura. Uma intimidade indevida, uma intimidade que está proibida por lei, mas que existe, lamentavelmente. Então, o que acontece? Os casos mais recentes foi quando assumiu o Carlos Alberto Campista a Prefeitura de Campos. Carlos Alberto Campista assinou carteiras que, inclusive, custou o mandato dele. Houve, paralelamente a isso, uma lei, uma ação eleitoral
paralela a uma outra ação, onde culminou com a cassação do mandato do Carlos Alberto Campista. Aí o Campista sai, o Mocaibe, Alexandre Mocaibe, assume. O Alexandre Mocaibe, ele, ao invés de ter feito, aí aqueles contratos foram considerados nulos por parte da prefeitura, e houve também, segundo funcionários, vários erros que a prefeitura não deu baixa nessas carteiras. Um erro do secretário à época, um erro do prefeito à época. Aí fizeram o quê? Migraram essas pessoas para uma empresa chamada José Pelúcio. Essa José Pelúcio é aquela empresa da malandragem, que recebia de Campos 22 milhões por mês. 22 milhões por mês. É aquele pessoal que foi preso na Operação Telhado de Vidro junto com os secretários do Mocaibe. E por que eles foram presos? Porque, na realidade, eles fizeram aqui um compadrio. Na realidade, eles fizeram aqui, formaram aqui uma gangue para poder surrupiar o dinheiro do povo de Campos. Aí, ao invés de ter feito a coisa certa, o Mocaibe fez a coisa errada, junto com a sua equipe. Porque o que é correto numa terceirização? Faça um certame licitatório, apresenta um edital com os objetos, dizendo assim, por exemplo, a Prefeitura de Campos precisa contratar, não pessoas, que a Prefeitura não pode contratar pessoas. Quem vai contratar as pessoas é a firma terceirizada. Precisa contratar serviço de limpezas em tais e tais e tais prédios. Precisa contratar motorista para tantos veículos em tais e tais secretarias. Precisa de contratar serviço de portaria, de zeladoria para tais e tais secretarias. E assim por diante. A empresa que oferecer o serviço, não o funcionário, os serviços, por menor preço, ganhou a concorrência. Mas eles não fizeram isso. Fizeram um contrato temporário com a José Pelúcio. E depois, quando esse contrato temporário com a José Pelúcio venceu, em julho de 2007, continuou pagando a José Pelúcio sem contrato. Entendeu por que o pessoal foi parar na cadeia? Entenderam por que eu, quando assumi a prefeitura, assumi sem existência de contrato entre prefeitura e José Pelúcio. Por isso que eu tive que, precisando dos funcionários que trabalhavam, eu tive que assinar o ajustamento de conduta, o TAC, para poder dizer à justiça, olha, esse pessoal está todo devolvível, porque a empresa não tem mais contrato com a prefeitura. Mas eu preciso de serviço, e esse pessoal já está treinado. Aí foi quando a justiça me autorizou, e quem era terceirizado na época vai se lembrar desse detalhe, me autorizou a eu depositar direto na conta do funcionário, pulando por cima da empresa. Por quê? Porque eu não podia depositar para a empresa, primeiro que não existia contrato para a empresa pagar o pessoal. Segundo, os bens e as contas da Zé Pelúcio estavam bloqueadas pela justiça. Terceiro, seus diretores estavam presos, ficaram presos até o final do ano de 2008, quase início de 2009. Então, entenderam? Coisa errada, fizeram errado lá atrás. Aí, o que aconteceu? Como é que era recrutado esses funcionários? Tinham pessoas que já estavam na prefeitura desde a de trás, desde o primeiro governo Garotinho, tá? E não eram concursadas. Essas pessoas, coitadas, foram migrando de uma empresa para outra, daí vem até migrando até hoje, correto? Agora, existiu junto com isso
junto dessas pessoas que trabalham, das pessoas que são honradas, funcionários terceirizados honrados, surgiu a figura do cabo eleitoral, isto é, colocou-se na José Pelúcio gente demais para atender às exigências eleitoreiras dos vereadores. Para vocês terem ideia, tinha mais de 300 pessoas só lotadas na Câmara Municipal de Campos. Se a Câmara Municipal de Campos é um poder independente, como que a Prefeitura pode ceder funcionários terceirizados para a Câmara? Se o funcionário não é da Prefeitura, era da empresa José Pelúcio. Aí tinha gente na delegacia de Guarulhos, tinha gente na delegacia da Barão de Miracema, tinha gente da Delegacia Federal, tinha gente na Justiça, tinha gente em vários lugares, cedidas indevidamente. A Prefeitura não poderia ceder essas pessoas, porque essas pessoas não pertenciam aos quadros da Prefeitura. Aí, acontece o quê? Acontece uma ação judicial, onde, questionando a esse exagero de gente, a Justiça determina naquela época devolver à empresa 40% dos funcionários. Não foi Roberto Henriques, não. Foi a Justiça. Porque tinha gente demais. E tinha mesmo. Tinha gente que não trabalhava. Tinha gente fora do Brasil. Tinha gente de outro município. Com salários estratosféricos. Tinha gente morando no Rio de Janeiro e recebendo. Morando em outros lugares e recebendo. Essa bagunça acabou prejudicando a quem trabalhava honestamente. A bagunça do exagero de pessoas colocada por vereadores, geralmente, porque o prefeito era fraco, era frouxo, e também pessoas colocadas pelo próprio prefeito, pelos secretários do prefeito, que queriam se eleger vereador. Secretários que fizeram campanha em cima disso. Aí, gente, as coisas quando se fazem ilegalmente, uma hora dá errado. Aí chegou agosto, eu já não estava mais prefeito, o Mocaiber fez aquela lista dos 40% devolvendo a empresa. E quando depois venceu-se o prazo até o final do ano, que foi o prazo que a Justiça deu para se fazer o concurso público, assume a prefeita Rosinha Garotinho. Aí a prefeita Rosinha Garotinho começou a chamar outras firmas para fazer terceirização. Ela poderia, como Mocaiber poderia, mas teria que fazer a coisa certa, o que Mocaiber não fez e que ela também não fez. Que coisa mais vergonhosa do que essa GAP, essa empresa desse fantasma? Como é que uma prefeitura grande como a de Campos, não tem capacidade de verificar o contrato social dessa empresa? Quem representava essa empresa? Sendo que essa pessoa era alguém com alta intimidade com o senhor Antony Garotinho e com alta intimidade com o senhor Vladimir Garotinho. A ponto de o Vladimir andar num carro cedido pela empresa e bateu esse carro dentro da cidade de Campos, o que tomou, inclusive, vulto nacional, saindo na revista Veja, inclusive, revista Época, etc. Então, continuou a Rosinha fazendo, ela que foi eleita para mudar, isso eu disse a ela certa vez, a senhora foi eleita para a mudança e está na continuança. A senhora foi eleita para mudar e não está mudando, cuidado, a senhora vai ser o Mocaiber 2. Aí se contratou essas empresas, essa empresa GAP, cujo dono não existe, olha só, o dono não existe, é um fantasma.
documentos falsos. Aí o garotinho vai para a televisão ou vai para o seu blog e diz: ah, mas os documentos que essa pessoa tem, carteira de motorista, esse fantasma, carteira de identidade, quem dá não é a prefeitura, quem dá é o Instituto Félix Pacheco. Mas foi o Instituto Félix Pacheco, garotinho, na época em que você foi governador. A identidade, onde garotinho se justifica isso, verifique se não é no período em que garotinho foi governador. Aí começou o quê? O mesmo erro lá do passado, de Mocaiber, de Arnaldo, a Rosinha começou a repeti-los, porque ela não teve coragem para mudar. Isto é, serviço de atividade fim, concurso público. Pode terceirizar? Pode, mas fazer a coisa decente. A senhora prefeita conduzindo isso, e não garotinho, e não Vladimir. Olha, eu estou estarrecido com essa matéria aqui hoje da Folha da Manhã, na página 3, onde tem aqui uma frase. Essa frase é de quem? Chamei mais de 2.000 concursados. Vê de quem que é essa frase. A princípio, a frase da Rosinha, né? Mas vê aí se é de quem que está dizendo essa frase. Entendeu? Então, vejam bem. A coisa, pau quando nasce torto, morre torto. Então, pode fazer o serviço de terceirização? Pode. Mas aí faz uma licitação. As empresas têm liberdade de contratar. Para poder essas empresas prestar o serviço e serem cobradas, ser proibido o vereador fazer indicação, porque passa o vereador ser dono desse emprego e o vereador não tem condição de fiscalizar a empresa, porque a empresa manda ele calar a boca. Já pensou? Qualquer vereador desse da base aliada, Magal, Quelinho, Paulirano, chegar e falar por uma empresa dessa, e lá dar um puxão de orelha no fantasma. Pois não? O fantasma da GAP vai dizer o seguinte: ah, vereador, o senhor tem aqui 200 vagas indicadas, que moral que o senhor tem para isso? Então, o vereador não pode indicar funcionário para a empresa terceirizada, é proibido, ele tem que fiscalizar a empresa. Nós temos a comissão de trabalho aqui para informar. E a comissão de trabalho, qual o nome deles? Maria Cecília Lisandro de Albernaz Gomes é a presidente. Cecília. E os membros, Davidson Miranda e o Fred Machado. E Fred Machado. Então, esses 3 vereadores, né, junto com os outros, mas principalmente esses 3, têm que fiscalizar esses contratos. Tem que visitar essas empresas, onde está o escritório dessas empresas. Porque se eles fiscalizassem, não existiria, e você que está me ouvindo sabe, existia a extensão do escritório da empresa na sala do secretário de administração e a extensão da sala do secretário de administração na empresa. Então, Cláudio, sobre essas terceirizações, quer resolver o caso? Primeiro, para as atividades fins, concurso público. Isso é o que manda a lei. Depois, pode terceirizar? Pode. Mas faça igual a Petrobras. A Petrobras terceiriza vários serviços. Mas as pessoas, quando vão à Petrobras, vão a uma empresa dessa, vai na sede da Petrobras ou na sede da empresa, doutor Cláudio? Na sede da empresa, porque não estão vinculados à empresa Petrobras propriamente dita. Presta serviço para a empresa. A empresa é que presta serviço para a Petrobras. São vinculados à empresa. E os funcionários prestam serviço para a empresa. Aí as pessoas ficam, coitadas, iludidas, anos a fio. Onde que você trabalha? Trabalho na prefeitura. Coitado, não trabalha, você foi enganado. Você presta serviço? Você trabalha, na Rufolo, na Angel, ou trabalha na GAP, trabalha em alguma empresa. Agora, você presta serviço, né, a essa empresa, nenhum próprio da prefeitura, ou nenhum programa da prefeitura, entendeu? Então, quer resolver isso? É muito simples, é ter coragem. Coragem. Com isso, prefeita Rosinha, vai ter mais economia, não vai ter bandidagem, vai poder, inclusive, pagar melhor ao funcionário.
para poder, inclusive, pagar melhor o funcionário. Se não acontecer essas intimidades, o funcionário não vai ficar com as carteiras abertas como ficaram. Uns nem sequer receberam. Uns nem sequer receberam. Porque o Mocaibe trouxe para aqui uma firma de bandido, uma Zé Pelúcio. E a senhora trouxe também para aqui uma firma de bandido, Agape. E outras que não estão pagando também aqui os direitos dos trabalhadores. Então, pode fazer terceirização? Pode. Você que está me ouvindo que é terceirizado, você pode ser um funcionário terceirizado? Pode, na empresa. Agora, se continuar insistindo com esse erro, isso vai perdurar anos a fio e essas pessoas constantemente, que já estão sofrendo há 20 anos, vão sofrer por mais 20 anos.